Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai falar de uma parte essencial em todas as narrativas, que são as grandes decisões que os personagens precisam tomar. Mais especificamente, eu quero falar da maior decisão de todas, que é aquela que faz o personagem deixar para trás a vida cotidiana dele e embarcar na grande aventura que ele vai viver durante a história. Vamos recapitular a estrutura básica de uma narrativa. Você tem lá o personagem principal, o protagonista, da história, que ele tem a sua vida cotidiana, ele tem a vida normal dele, que a gente pode chamar de mundo comum. Só que nesse mundo comum, o personagem não é um ser completo. Falta alguma coisa nele, mesmo que ele não se dê conta dessa falta. Então, em algum momento do início da história, esse personagem vai em busca de algum objetivo, vai deixar o mundo comum e vai embarcar numa jornada por um mundo especial. Um mundo especial, às vezes, pode ser realmente outro mundo, como em Alice no País das Maravilhas ou As Crônicas de Nárnia, e às vezes pode ser o mesmo mundo normal, só que fora do cotidiano do personagem. Ou seja, é o mesmo mundo, só que a partir de uma visão especial. E aí, no final da história, o protagonista ele retorna ao mundo comum, só que trazendo alguma mudança. Que pode ser uma mudança de comportamento ou uma mudança de pensamento, e é uma mudança que vai suprir aquela falta que ele tinha no início da história. Ou essa mudança pode até ser a salvação do mundo comum, como, por exemplo, ele conseguiu destruir o vilão que estava ameaçando acabar com o planeta Terra. Também pode ser algo material que vai suprir a falta do personagem. Por exemplo, no início da história, o personagem ele faltava dinheiro para ele era muito pobre, e no final da jornada ele consegue voltar para casa com dinheiro suficiente para poder salvar a família dele da fome. De qualquer jeito, o personagem sempre retorna trazendo uma mudança para o mundo comum dele, uma mudança para o cotidiano dele. No livro O Herói de Mil Faces, o Joseph Campbell diz que essa estrutura básica das narrativas segue a fórmula de um ritual de passagem, um rito de passagem. Com a separação, o personagem se separa do mundo comum para entrar no mundo especial. A iniciação, ele vai avançando na jornada e conquistando sua mudança. E o retorno, ele volta para o mundo comum, só que agora como uma nova pessoa, trazendo a mudança que ele conquistou. Nas boas histórias, a gente tem protagonistas ativos, que vão atrás da jornada e fazem as ações que vão levar o enredo adiante, ao invés de serem carregados pelos acontecimentos. Então, em uma boa história, quando o personagem passa do mundo comum para o mundo especial, isso se dá a partir de uma decisão desse personagem. O filme Matrix é um caso exemplar para a gente ver essa decisão. As opções do Neo são a pílula azul, que vai fazer ele continuar vivendo no mundo comum sem nenhuma mudança, ou a pílula vermelha, que vai fazer com que ele de fato entre no mundo especial e possa vivenciar a jornada dele, a aventura dele por aquele mundo especial. Outro bom exemplo é Jogos Vorazes, os livros da Suzanne Collins ou os filmes, A Katniss, a protagonista, ela se voluntaria para entrar nos jogos no lugar da irmã que tinha sido sorteada. Isso tem muito mais força dramática do que se a própria Katniss tivesse sido sorteada. Porque se ela tivesse sido sorteada, seria um acontecimento externo carregando a protagonista e a protagonista sendo passiva. Mas ao invés disso, a autora fez uma protagonista ativa, que entra no mundo especial por decisão própria, motivada nesse caso pela preocupação em proteger a irmã. Essas decisões têm muito impacto nas narrativas porque elas são difíceis para o personagem. E elas são difíceis para o personagem porque elas forçam esse personagem a escolher entre a oportunidade de conseguir algo, porém que inclui o risco de perder algo, sendo que esses algos são sempre coisas importantes para o personagem, ou continuar na zona de conforto, porém continuando a ter aquela falta inicial que faz com que o personagem seja alguém incompleto no início da história. Às vezes, a escolha de não ir para a aventura pode até tornar o personagem mais incompleto ainda, como no caso da Katniss, por exemplo, que perderia a irmã nos Jogos Vorazes, Então, para o leitor entender a dificuldade da decisão, ele precisa entender quais são as coisas importantes para o personagem e qual a coisa que falta a esse personagem no mundo comum, no início da história. É entendendo isso que o leitor vai conseguir compreender as motivações que levam o personagem a escolher
deixar o mundo comum e entrar no mundo especial, entrar na jornada, na aventura que ele vai viver naquela história. Por isso é importante que você, quando for escrever seu livro, mostre no início da história quem é o personagem, como é o caráter dele, quais são as coisas importantes para ele, quais são os problemas dele, quais são as coisas que faltam para ele, quais são as coisas que ele gostaria de ganhar e as coisas que ele teria medo de perder. Se você conseguir deixar isso claro para o leitor, aí sim você vai conseguir realmente criar um impacto dramático na hora que seu personagem tiver que tomar aquela decisão que vai levar ele ao mundo especial. Vamos então agora analisar um livro que é bem sucedido nessa etapa de mostrar o personagem no mundo comum e as motivações dele. O livro é A Contrapartida, do Urânio Bonoldi. O link para você conhecer tá aqui na descrição do vídeo. É um livro brasileiro, um thriller que busca justamente refletir sobre as nossas decisões e as consequências que elas podem gerar. O protagonista é um garoto chamado Tavinho, que começa o livro tendo 13 anos e através das situações que o livro coloca, a gente consegue ver que o Tavinho ele é um garoto bondoso, ele tem vontade de fazer o bem e ao mesmo tempo vive à sombra do pai dele que faleceu, mas era um cara muito respeitado, um cara importante, e pelo Tavinho ser filho dele, as pessoas ao redor colocam muitas expectativas em cima do Tavinho. E a gente também vê que ele tem dificuldades de aprendizado e aí por isso na escola ele acaba sendo zoado e por isso também ele se acha burro e tem medo de não conseguir atingir os objetivos acadêmicos, profissionais, pessoais e até amorosos que ele coloca para si. Então essa falta de inteligência é um grande problema para esse personagem. Ele gostaria de ter mais inteligência e ao mesmo tempo, por ele ser bondoso e ético, a integridade moral é algo muito importante para ele. Qual então é a decisão que o autor coloca para esse personagem na etapa de separação, né? Essa etapa que o personagem sai do mundo comum para ir para o mundo especial. Uma outra personagem oferece para o Tavinho um elixir que pode aumentar a inteligência dele, só que para preparar o elixir é preciso matar pessoas. Ou seja, a escolha do personagem é entre ganhar inteligência, só que sob o risco de perder a integridade moral, ou continuar sendo burro, só que mantendo a integridade moral. Tanto a inteligência quanto a integridade moral são muito importantes para ele, mas ele só pode escolher entre uma dessas coisas. E os leitores já conseguem entender as motivações que levam a escolha A falar mais alto do que a escolha B, porque a essa altura o autor já mostrou quem é o personagem e como é a vida dele. Depois que o personagem toma a grande decisão que vai levar ele para o mundo especial, ele vai experimentar as consequências dessa decisão, tanto as consequências boas quanto as consequências ruins. É importante você ter isso em mente na hora de criar sua história, porque um grande erro do escritor é deixar de lado ou minimizar as consequências das decisões. Por exemplo, nos Jogos Vorazes, se a Katniss ela assume o risco de que ela pode morrer ao entrar nos jogos, aí chega lá e ela não sofre nenhum arranhão, isso não convence o leitor, sabe? Não convence de que aquele risco realmente existia. E aí aquela decisão de entrar nos Jogos Vorazes para proteger a irmã, aí essa decisão perde toda a carga dramática, porque a decisão era difícil justamente porque ela poderia morrer nos jogos, aí chega lá nos jogos e ela não sofre nenhum arranhão. Se isso acontecesse, seria decepcionante. Ou então, por outro lado, se o Neo no Matrix ele entrasse lá para descobrir a verdade sobre a Matrix e chegasse lá e não conseguisse descobrir a verdade e voltasse para o mundo comum sem ter descoberto a verdade, aí não faria sentido a decisão dele de ter entrado nesse mundo especial, de ter tomado a pílula vermelha. Também no livro A Contrapartida, né? O Tavinho ele toma o elixir para ficar inteligente, corrompendo a moral dele. Então essas duas coisas precisam acontecer. Ele precisa ficar inteligente e a moral dele precisa ser corrompida. Essas coisas precisam acontecer para que o leitor tenha a sensação de que aquela decisão no início realmente era para valer. O público quer consumir histórias em que as consequências das decisões sejam reais e fortes, senão a história acaba decepcionando. Então, pontos a se considerar sobre motivação, decisão e consequências quando você for escrever o seu livro. Personagens ativos tomam as decisões que os levam para a aventura. O personagem precisa ser apresentado ao público
antes desse momento de tomada de decisão, para que o leitor entenda as motivações dele. As decisões têm impacto dramático na medida em que colocam em jogo coisas importantes para o personagem. A motivação do personagem para entrar na aventura está ligada a essas coisas importantes. E as decisões precisam ter consequências fortes, condizentes com a dificuldade daquela decisão. É isso, se esse vídeo te ajudou de algum jeito, dá um like, se inscreve no canal se você está chegando agora. Na descrição do vídeo tem link para os livros que eu mencionei aqui, para você ler meus livros e outros links vários, dá uma olhada aí e até a próxima!